Olá, muito bem-vindos ao canal do professor Jair, nessa parte 2 da videoaula sobre Revolução Industrial. Na aula anterior, nós tratamos da origem do capitalismo, falamos dos sistemas de produção, artesanato, manufatura, falamos a respeito da primeira Revolução Industrial, por que aconteceu na Inglaterra, falamos da segunda Revolução Industrial, por que ela se espalha por outros países. Nesta aula, falaremos sobre a ascensão da burguesia, sobre as ideias iluministas, sobre o liberalismo e uma coisa que é muito falada hoje, pouco entendida ou muito distorcida, que é a ideia de meritocracia. Antes de mais nada, deixe aí embaixo o seu curtir, ative as notificações, se inscreva no canal e vamos lá. Ao longo da história europeia, ali depois do feudalismo em diante, a sociedade e a política eram dominadas pela chamada nobreza. Os nobres eram aqueles descendentes dos antigos senhores feudais, tinham lá os seus títulos de duque, conde, barão, visconde, etc. E essas pessoas, em geral, eram beneficiadas pelos reis absolutistas, né? Recebiam pensões, não pagavam impostos, tinham um status diferenciado. Ao passo que a burguesia, os comerciantes, eles tinham dinheiro, porém, eles não eram o grupo predominante na sociedade. A partir desse crescimento da burguesia, esse incômodo da burguesia em várias partes da Europa, pelo fato de ter dinheiro, mas ter pouca influência no governo, e o governo dos reis, muitas vezes, se intrometendo e prejudicando as atividades econômicas dessa burguesia, é aí que surge, lá no século XVIII, o movimento chamado de Iluminismo, com filósofos franceses, ingleses, suíços, defendendo as ideias da burguesia de uma transformação na sociedade, e a Revolução Industrial vai auxiliar enormemente nesse processo de desenvolvimento e crescimento e domínio da burguesia sobre a sociedade, para termos o que a gente chama hoje de capitalismo, né, que é o sistema que impera hoje, onde tudo gira em torno do capital, e a ideologia principal ali dos burgueses é a ideologia liberal, que é a ideologia que vem com essas ideias iluministas aí do século XVIII, nesse período. Aqui nós temos linhas gerais do liberalismo. Uma coisa importante em história é você considerar o seguinte: se você perguntar sobre o liberalismo para um filósofo ou um historiador ou um economista liberal, ele vai te dar um ponto de vista. Se você perguntar a mesma coisa para um marxista, para um socialista, ele vai falar de forma diferente. Então, muitos alunos, eles ficam pensando assim, ué, mas tem alguém que está mentindo nessa história? Como assim? Quem está falando a verdade? Olha, em história, você tem um fato, você tem um determinado acontecimento, e você tem formas diferentes de contar esse fato, esse acontecimento. O mais importante para aquela pessoa que está estudando história é entender qual é o objetivo da pessoa que está explicando daquela forma. Ou seja, essa pessoa te explicou um determinado assunto. Ok, você guarda essa informação. Mas pense, por que essa pessoa falou dessa maneira? O que é importante para essa pessoa ou não? Então, obviamente, um socialista, um marxista, ele vai dizer que o liberalismo traz a pobreza, a desigualdade, a injustiça, enriquece a burguesia, defende que o pobre tem que se lascar na sociedade porque só a burguesia é que quer ter dinheiro, etc. Se você vai perguntar para um liberal, ele vai dizer o seguinte, olha, a base do liberalismo está aqui nessa ideia de que todos são iguais perante a lei, ou seja, uma lei não pode favorecer ou prejudicar alguém por sua origem. Se você é nobre, burguês, rico ou pobre, a lei tem que ser igual para todos. Porém, a desigualdade econômica eles consideram como algo natural, porque
Segundo eles, algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolver determinadas atividades econômicas, outras pessoas têm um desejo maior por trabalhar, outras não, e que por essa razão as pessoas devem ser reconhecidas pelo seu esforço e pelo mérito delas ali. Bom, sobre o mérito, por enfatizar o indivíduo, a livre iniciativa, os direitos individuais, é que o liberalismo defende o mérito como forma de reconhecimento de alguém. Daí vem a expressão meritocracia. Cracia significa governo na língua grega. E mérito significa qualidade. Mérito é algo de bom que alguém tem. Por isso, soa estranho quando os socialistas falam de mérito como algo negativo. Como algo bom pode ser negativo? Meritocracia não significa um governo de qualidades, cracia, mérito. Significa que as decisões gerais na sociedade devem valorizar as qualidades daquele indivíduo naquela circunstância, segundo os liberais. Como assim valorizar as qualidades do indivíduo naquelas circunstâncias? Circunstância aí, no caso, naquela situação, naquele momento. Vamos imaginar o seguinte, imagine uma pessoa extremamente tímida trabalhando como vendedor e tendo que atender o público. Essa característica dele não é a característica que sobressai. Então ele vai ter muita dificuldade para vender as coisas, a empresa não vai ganhar muito com as vendas dele, justamente por ele ser uma pessoa tímida. Por outro lado, ele tem outros méritos, outras virtudes, outras qualidades. Ele é uma pessoa, por exemplo, focada, ele é uma pessoa assim que não se distrai com facilidade, então ele poderia ser um excelente programador. A ideia de valorizar o mérito, aí o mérito como critério de reconhecimento é o seguinte: a pessoa tem aquela qualidade e ela deve ser valorizada por aquela qualidade. Ele pode ser um excelente programador ao invés de ser um vendedor mais ou menos. Isso tem a ver com o conceito de justiça. Pense da seguinte maneira: você imagina na sala de aula, se um determinado professor chega e diz, olha, eu acho que todos são iguais, então todos vão fazer o trabalho, vão apresentar e todos vão ganhar a mesma nota. Vai haver, da parte de algumas pessoas, um certo desconforto, porque, afinal de contas, muitos vão dizer, mas espera aí, algumas pessoas não fazem nada, algumas pessoas não vão se dedicar, e eu vou me dedicar por quê? Se eu vou ganhar a mesma nota. Então, isso mexe com o sentimento de injustiça. A pessoa se sente injustiçada, na verdade, né? E por essa razão, muita gente não vai querer, não vai gostar desse sistema. A pessoa quer ser reconhecida pelo seu esforço. Olha, eu virei à noite fazendo esse trabalho, eu pesquisei, eu me dediquei, eu me preparei, eu fui apresentar o seminário, enquanto que o meu colega do lado não fez nada, não participou do trabalho, pôs o nome no trabalho, chegou na frente lá da sala de aula, apenas leu o que alguém escreveu para ele, não entendeu nada, não é justo que ele ganhe a mesma coisa. E aí começa a crescer em você um certo desconforto, porque afinal de contas você se sente passado para trás, porque você é aquela pessoa que se dedica, que você procura fazer o melhor, que você busca contribuir para que o resultado saia bom, e percebe que outras pessoas não contribuem tanto assim e têm o mesmo resultado. Esse sentimento de você se sentir injustiçado é a base aí dessa lógica da meritocracia. Então, o que se propõe aqui é que a pessoa seja valorizada pelo esforço que ela teve. Essa ideia se encaixa perfeitamente na lógica empresarial, burguesa, comercial. Quando uma pessoa precisa contratar alguém, ou quando uma empresa precisa contratar um funcionário, ela busca aquele que tem mais qualificação para a função, seja por ter melhor formação, seja pela experiência, seja pela postura que demonstra ter, ou, em geral, pela soma de tudo isso.
Se uma empresa deixa o mérito de lado e contrata alguém porque ele é amigo do diretor ou porque os recrutadores ficaram com pena da situação do candidato, essa empresa vai para o campo da aposta, torcendo para que aquele funcionário seja bom. E pode perder dinheiro com isso. Não faz sentido dentro da lógica empresarial arriscar de perder dinheiro. Quando você vai sempre num cabeleireiro por ele ser seu parente ou amigo, né? Mas ele sempre corta mal, chegará um dia em que você deixará de lado os laços afetivos, a amizade e vai buscar um cabeleireiro melhor. Isso é o reconhecimento pelo mérito. A ideia de meritocracia é isso, que as pessoas sejam escolhidas ou reconhecidas por suas qualidades para aquela função e não por outras razões. Percebam como a visão de mundo burguesa, a lógica burguesa está por trás disso. Entendam como uma visão de mundo, qualquer uma delas, se encaixa na vida prática. E por que os socialistas criticam a ideia de reconhecimento pelo mérito, a meritocracia? Inicialmente, é uma ideia burguesa, e já há uma certa indisposição aí, pelo fato de vir da burguesia. Além disso, o socialismo põe em primeiro lugar o coletivo, a massa, acima do indivíduo. O burguês, que teve uma ideia de negócio, montou esse negócio do zero, fez fortuna, quer ser reconhecido por isso, quer ser remunerado por isso. E quando se fala em burguesia, em burguês querendo ser reconhecido por aquele investimento, por aquela ideia que ele teve, por aquele negócio que ele montou, muita gente põe na cabeça aquela imagem do multimilionário, dono de banco, que esbanja dinheiro para todo lado, que é malvado e explora todo mundo. Só que essas pessoas se esquecem que aquela pessoa que montou um pequeno negócio ali na periferia, montou uma lojinha ali naquele bairro, ela também é um burguês. Ela também quer ser reconhecida, quer ser valorizada, quer que o negócio dê certo. Ele teve, de repente, a ideia de montar uma loja que vende um determinado produto. Ele quer que aquele produto tenha uma boa venda, que ele consiga subir na vida a partir daquilo, e quanto mais ele vender, melhor será para ele. Toda pessoa que quer montar um negócio, um pequeno negócio, um negócio médio, qualquer coisa que seja, essa pessoa quer ser valorizada, quer que isso dê certo, porque vai ser uma fonte de renda para ela. Ela não vai ter um patrão, ela vai ser o próprio patrão dela, vai ter que trabalhar para ela, e ela vai querer que isso traga um bom retorno financeiro para ela. Isso é importante de se levar em conta, principalmente porque hoje em dia se fala muito mal do capitalismo e as pessoas xingam o capitalismo e os capitalistas, e que é um sistema injusto, que é um sistema que explora. E a primeira imagem que as pessoas têm de um indivíduo capitalista é justamente essa imagem do multimilionário esbanjando dinheiro, explorando todo mundo. Porém, se ela olhar ao redor, no bairro dela, ela vai ver um grupo grande ali de pequenos empreendedores que são capitalistas também, que também fazem parte desse mercado capitalista e que querem ser reconhecidos através do lucro no negócio deles. O trabalhador que se dedicou a uma atividade quer ser reconhecido pelo patrão, quer ser promovido. Reconhecer esse mérito do indivíduo, seja ele rico ou pobre, significa colocá-lo acima dos demais naquela área, naquela atividade, naquela função. Isso vai contra a ideia socialista de uma sociedade de iguais, onde todos estejam no mesmo nível, ninguém acima de ninguém. Os socialistas alegam que não se pode levar a sério a meritocracia quando um aluno se forma em Harvard após anos nas melhores escolas, enquanto o outro se forma na faculdade X após penar nas escolas públicas de baixa qualidade. E os dois vão disputar a mesma vaga. É um argumento tentador, porque toca no senso de justiça que a gente tem. Queremos corrigir o mundo. A gente pensa, puxa, não é correto, não é justo o aluno da periferia não conseguir competir com o aluno que estudou em Harvard.
É como se disséssemos que é mais justo o meia do Jabaquara Futebol Clube disputar de igual para igual a camisa 10 do Barcelona com Messi. Os liberais argumentam que todos devem disputar de igual para igual, mas se o aluno de Harvard tiver as melhores condições, ele deve ser o escolhido. E o aluno da escola pública irá disputar de igual para igual outras vagas com outros candidatos que ele possa vencer. Talvez, num primeiro momento, ele não consiga aquela vaga naquela multinacional que paga muito bem, mas consiga numa empresa menor. Como o jogador de futebol lá do Jabaquara Futebol Clube, que de repente ele não vai conseguir uma vaga no Barcelona, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, mas ele pode conseguir uma vaga no Juventus. E no futuro, tendo mérito, esse aluno da escola pública que conseguiu vaga numa empresa menor pode buscar vagas melhores, superando candidatos que antes eram melhores que ele. Da mesma forma, uma pequena empresa talvez ache melhor contratar o aluno de escola pública e não o aluno de Harvard, porque não terá como pagar um salário tão alto ao segundo. E sabe que na primeira oportunidade para ganhar mais, o aluno de Harvard vai cair fora. Então não é vantagem para a empresa pequena. Percebam aí que há espaço para todo mundo. A vida prática, a vida real, acaba dando razão aos liberais. Os socialistas dizem que não seria a vida real, a vida prática, e sim a influência da ideologia burguesa na cabeça das pessoas que faz com que elas busquem reconhecimento por suas qualidades. Sobre essa questão da ideologia burguesa na cabeça das pessoas, que faz com que as pessoas busquem esse critério de reconhecimento, mesmo sendo pobres, que valorizem a ideia do mérito, esses socialistas dizem que quando todos os trabalhadores forem conscientizados, ou seja, quando todos concordarem com os socialistas, teremos uma sociedade de iguais, onde todos possam disputar com todos as oportunidades da vida. Esse é um pensamento marcante nas ideias de um dos principais marxistas do século XX, o italiano Antonio Gramsci, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, de que é preciso interferir na cultura, na ideologia, para convencer os trabalhadores a abraçar a causa socialista. Liberais também defendem a ideia de mobilidade social, ou seja, diferente da sociedade que existia nos séculos anteriores ao século XVIII, em que uma pessoa que era nobre e, consequentemente, tivesse privilégios, ela continuaria nobre, e um burguês ele não poderia mudar de status perante a lei ou perante a sociedade, porque ele nasceu numa determinada categoria. Os liberais eles defendem a ideia, de que haja essa liberdade para que as pessoas produzam, para que as pessoas criem coisas, para que as pessoas sejam reconhecidas pelo seu mérito e possam subir na vida por conta disso. A defesa das liberdades e direitos individuais, essa história que nós ouvimos falar dos direitos humanos, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, liberdade de imprensa, são ideias que vêm ali do iluminismo, do liberalismo, do século XVIII. Na economia, eles defendem que o mercado deve regular as coisas, ou seja, a compra e venda, a lei da oferta e da procura é que vai regular o preço das coisas. Está faltando produto no mercado, o preço sobe. O que fazer então que o preço está muito alto? Controlar o preço? Não. Segundo eles, deve se deixar livre, porque se o preço está alto, alguém vai ver essa possibilidade de ganhar dinheiro e terá a iniciativa de produzir aquele produto que está caro. E com a concorrência, com a competição, o preço tende a cair. Se o produto está muito caro, aparece um outro produtor vendendo mais barato, as pessoas vão comprar dele, consequentemente, o outro que está vendendo caro vai ser forçado a baixar o preço. Então, essa ideia aí da autorregulação do mercado, sem a interferência do Estado, sem a interferência do governo. Por isso que os liberais sempre defenderam a ideia de um Estado mínimo, de um governo que só fique nas questões essenciais da sociedade. Alguns liberais falam na defesa
do Estado apenas na saúde, na educação e na segurança. Alguns ultraliberais vão além e falam apenas que a ideia é que o governo garanta a segurança, a propriedade das pessoas e que sejam ali uma espécie de um colchão para situações de grave crise social. E esse governo, jamais autoritário, mas um governo democrático, ou seja, que obedeça a eleições constantes e que obedeça uma Constituição. Então, observem, a burguesia, ela vem crescendo com o comércio desde a época do feudalismo. As grandes navegações, que nós não citamos aqui, mas vocês já estudaram, vão favorecer um crescimento enorme do comércio mundial e um enriquecimento muito grande dessa burguesia. Com a industrialização, nós teremos um salto gigantesco nessa riqueza da burguesia, ao passo que a burguesia, os filósofos burgueses, já vêm com todo um conjunto de ideias que defendem ali mudanças na sociedade. A implantação lenta dessas ideias nas sociedades europeias e esse crescimento econômico da burguesia, motivado ali pelo comércio, pela manufatura e agora pela Revolução Industrial, é que vão ser a consolidação do que a gente chama de capitalismo. Essa videoaula fica por aqui. Não se esqueça de deixar ali o seu joinha, de se inscrever no canal, de clicar ali nas notificações para receber os próximos vídeos e não perca a terceira parte dessa videoaula sobre Revolução Industrial, onde trataremos do movimento operário, do socialismo no século XIX e no socialismo nos dias de hoje, inclusive. Um abraço e até a próxima!